Sobre Nós, um tempo para conversar em voz feminina, temas e testemunhos que tocam a todos. Um programa de Xana Silva Matos. Olá, aqui estamos nós para mais um Sobre Nós. Obrigada por escolher estar com Assim Igual, que possa tirar o melhor proveito do nosso programa de hoje. Eu sou a Xana Silva Matos e hoje vamos conversar sobre casamento. Então, se é casado ou casada, ou está nos seus planos, sê-lo em breve, não saia desse lado. A minha convidada de hoje é uma amiga, Isabel Ludovico. Olá, bem-vinda. Olá, muito prazer estar aqui com você, Jana. Muito obrigada por aceitar este convite de estar connosco no dia de hoje. A Isabel é psicóloga clínica, é especializada também em terapia familiar sistémica e logo é a pessoa indicada para nos falar sobre o tema de hoje, o casamento. Isabel, infelizmente o casamento está de uma forma geral em risco, não é? Parece-nos a nós. O que é que pode estar por detrás deste cenário? Então, a gente está vendo mesmo a taxa de divórcio aumentar, inclusive na própria igreja. Eu acho que tem a influência de uma sociedade muito individualista e que não sabe lidar com frustração, né? E construir uma relação boa dá muito trabalho, vale a pena, mas dá muito trabalho, não acontece por acaso. É claro, porque somos pessoas diferentes, com heranças familiares diferentes, com cabeças diferentes, personalidades diferentes, além de ser homem e mulher. Então, são muitas fontes de conflito. E, ao mesmo tempo, eu acho que é o melhor lugar para aprender a amar, porque é nessa relação que a gente é sem disfarce, né? A gente não dá para colocar máscara, aquilo que a gente é aparece na relação. Verdade. O outro é um espelho, e aí essas coisas que, inclusive, a gente não gosta de ver, acaba aparecendo também, mas para serem tratadas, né? Então, eu costumo dizer que realmente é a melhor escola para a gente aprender a amar, a perdoar, a tratar as nossas feridas mais antigas que a gente traz para a relação. Então, realmente é uma oportunidade para crescer como pessoa. Vamos imaginar que alguém está a planear casar em breve. Quais são as primeiras, os primeiros tabus, os primeiros mitos que são criados numa imagem de casamento perfeito que já se deve desmistificar à partida para não se criar aquele choque, aquela desilusão logo nos primeiros tempos? Então, ótima pergunta. De fato, a gente casa com muitas idealizações, né? Esses contos de fadas, casaram e viveram felizes para sempre, Exato. como se o casamento fosse a solução da felicidade, como se o outro fosse me preencher. Isso é impossível, porque nós somos pessoas inteiras e mesmo numa relação boa, frutífera, a gente não vai poder preencher todos os anseios do outro. Então, essa primeira expectativa de um casamento perfeito, de uma harmonia plena, a harmonia existe, mas ela precisa ser construída e ela é estável, né? Porque a relação é dinâmica. Claro. Então, a gente se encontra, se desencontra, se reencontra. E acho que o importante é justamente diminuir essas expectativas, né? A gente sabe que a primeira etapa no casamento é a paixão, e a paixão é cega. A gente não enxerga o outro como é, a gente enxerga como a gente idealiza ele, como a gente gostaria que ele fosse. Então, para quem quer casar, eu diria primeiro assim, cuide da sua escolha, né? E pense nas suas motivações, porque se eu caso para fugir da solidão, se eu caso para alguém me fazer feliz, se eu caso para sair do rótulo de solteirona, são péssimas motivações. Agora, se eu caso porque eu estou feliz, eu estou inteira e eu quero alguém para somar, aí sim, aí vale a pena, sabendo que toda relação tem conflitos, que os conflitos são normais, são saudáveis. Eu diria até que quando não tem conflito é porque um engoliu o outro, Exato. né? Mas os conflitos vão vir de todos os jeitos, né? Então, prepare-se, porque são duas culturas, todo casamento é bicultural, então vai ter esses choques. O ideal é olhar para estes choques como desafios para crescermos, não é? E para nos melhorarmos como pessoas individuais e depois então como
uma só carne, não é? Como Deus nos pediu a criação. Exatamente. Então, acho que é bom você ter mencionado isso, porque realmente o casamento é projeto de Deus, antes da queda, né? E Deus criou a mulher para ser parceira. Em português, a palavra auxiliadora é Parece-me como interessante. auxiliar, e auxiliar é inferior, mas a palavra usada na Bíblia fala de Deus auxiliador do ser humano. Então, não tem uma conotação hierárquica, é uma conotação, pelo contrário, de uma contribuição essencial. Então, cada um tem uma contribuição essencial na vida do outro. E o projeto é que ambos cuidem da terra, né? Juntos. A mulher é varoa, porque ele é varão, só que com a queda começou essa luta pelo poder, o homem tomou o poder porque ele é mais forte, ele deu um novo nome para a mulher, diz, agora você vai ser só Eva, você vai ficar em casa cuidando dos filhos, e quem vai construir sou eu, o homem, né? E aí, durante muitos séculos, essa relação foi da mulher ser subjugada, ser dominada pelo homem. E é claro que aí não tinha conflito, né? Porque o homem mandava, a mulher obedecia, pronto, final. Mas só que não era uma parceria, não era o projeto original. E em Cristo nós podemos resgatar esse projeto original. Isso que é maravilhoso, né? Porque em Cristo nós somos um e podemos resgatar essa parceria, em que a gente vai distribuir as responsabilidades em função dos talentos, das aptidões, dos dons de cada um. Então, cada casal vai encontrar o seu próprio equilíbrio. E aí não é mais porque a mulher tem que fazer isso e porque o homem tem que fazer isso. Não, a gente divide. Na educação dos filhos é muito importante a participação do homem, né? Na casa também, cada vez mais os homens estão assumindo a cozinha e tal, e isso é muito bom. Em casa, os Osmar cozinha muito bom. Fundamental, eu acho fundamental. E também a responsabilidade pela manutenção da casa, acho que é bom que seja dividido, né? Hoje em dia precisa mesmo de duas pessoas trabalhando para sustentar a família. Então, é bom essa distribuição em função das aptidões, né? Isso dá muita liberdade para cada relação, né? Vamos imaginar outro cenário, Isabel. Imaginemos está alguém a ouvir-nos hoje que está casada, mas está a passar uma dificuldade muito grande no casamento, ou seja, que está numa altura de luta, que sente que o amor acabou, que não sabe muito bem como levar para adiante esta relação que tem. Como é que nós podemos ajudar a encaminhar este pensamento? Olha, que bom que você está perguntando isso, porque é inevitável numa relação que em alguns momentos a gente chega nesses impasses, né? E a grande tentação numa hora dessa é desistir. Mas eu costumo dizer que quando a gente desiste, a gente regride e se construir uma outra relação, a gente vai chegar nesse mesmo ponto com outra pessoa. Então, é uma ilusão achar que com outra pessoa seria mais feliz, porque eu sou 50% responsável pela relação que eu construí. Então, eu diria que, pelo contrário, é a oportunidade de olhar a minha parte, né? Qual é a minha parte nessa relação? E isso me faz sair da posição de vítima para me tornar protagonista. Eu não posso mudar o outro, mas se eu mudar, a relação muda. Então, nesse momento de impasse, é importante olhar o que eu posso mudar. A responsabilidade de ser feliz é minha, não é do outro. Eu preciso me encontrar, eu preciso me cuidar, eu preciso me alimentar espiritualmente, emocionalmente, cuidar bem de mim, encontrar sabedoria para caminhar com as minhas próprias pernas, né? E aí, encontrando esse caminho, isso vai reverberar na relação, né? Porque o problema do impasse é quando eu acuso o outro e coloco a responsabilidade no outro. Eu projeto no outro, né? Toda a responsabilidade pelo impasse. Foi o que Adão fez já de cara. A mulher que tu me desse foi ela, né? Ela que é a culpada. A primeira tendência é tentar culpar o outro para se eximir da responsabilidade, né? Então, na realidade, eu acho que em vez de buscar um culpado, é importante procurar entender, né? A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Então, entender como a gente chegou nesse impasse, né? Que
provavelmente a gente pisou no calo um do outro, a gente mexeu em feridas da própria infância um do outro, a gente mobilizou mecanismos de defesa, e aí chega nesse impasse porque a gente fere com o que está ferido em nós, né? Então, é oportunidade de tratar essas feridas. Isso depende de cada um. Eu tenho que tratar as minhas feridas, perceber que a minha reação, muitas vezes, é desproporcional. Um outro motivo de impasse é a polarização das diferenças, né? A gente casa com outro diferente para se complementar. Algumas diferenças se complementam, e é ótimo, né? Por exemplo, uma pessoa econômica com uma pessoa mais mão aberta. Aí, se os dois conseguirem fazer um caminho, chega no equilíbrio que é muito bom, né? O econômico aprende a soltar um pouco mais, a desfrutar um pouco mais, e o que é muito mão aberta aprende a economizar e a fazer uma reserva e a, né, assim, priorizar algumas coisas. Então, os dois amadurecem. Mas essa mesma diferença ela pode polarizar. O econômico fica assustado com a atitude gastadeira do outro, quer economizar cada vez mais. Quanto mais ele quer economizar, mais o outro quer gastar. Aí chega no impasse. Então, essas diferenças precisam ser reconciliadas, né? Percebendo que não é um que está certo e o outro errado. São diferenças que foram exacerbadas e que precisam ser, de novo, reequilibradas, né? Então, com isso, tem várias fontes de conflito, né? Um que é muito introvertido, outro extrovertido, um que é muito ligado à família de origem, outro não. Um que é de soltar mais os filhos, outro é mais de superproteger. Então, todas essas diferenças, se a gente começar, cada um puxar para o seu lado, chega no momento que pode até romper, né? Inclusive, um motivo oficial de divórcio é incompatibilidade de gênios. Só que ninguém casa com essa incompatibilidade, ela foi construída na relação. E se ela foi construída, ela pode também ser, né, reorganizada e reequilibrada. Eu queria terminar com essa, voltarmos a pegar um bocadinho naquela imagem que trouxeste há pouco de que o casamento é um plano de Deus antes da queda, não é? E deixar esta mensagem para quem nos ouve, neste sentido de se é plano de Deus, e nós que somos seu povo, o nosso objetivo é fazê-lo cumprir, não é? Então, seja o que for que vai na nossa mente neste momento sobre o casamento, como é que nós podemos colocar isto perante Deus para que Ele nos ajude? Muito bem. Então, no casamento, nós vamos festejar 44 anos de casados amanhã e teve vários momentos de crise que a gente teve que se colocar de joelhos diante de Deus, pedir perdão a Deus por ter machucado um ao outro, pedir perdão ao outro e pedir para Deus nos renovar. E é claro que é tudo que Deus quer isso, né? Porque é o amor dele que nos capacita, é o amor dele que nos cura, e de fato Deus faz isso, eu posso testemunhar isso na nossa vida. E nessa proposta, então, se você comentou essa coisa do mistério, de sermos um, né? É lindo isso, porque quanto mais unido, mais cada um pode ser ele mesmo. Não é uma unidade que sufoca, não é uma coisa simbiótica, é uma unidade que é calcada na Trindade. São um, mas cada um é diferente, cada um respeita o outro, cada um age em harmonia com o outro. Então, esse mistério, né, de ser dois e conseguir ser um pela intimidade, pelo respeito mútuo, pela descoberta, porque nós somos um mundo, né? Cada um de nós, templo do Espírito, perceber o que Deus está fazendo na vida de cada um, ser instrumento de Deus na vida do outro. Então, é uma descoberta para a vida inteira, né? É uma aventura que é como eu sempre uso a imagem dos alpinistas, né? É um desafio, é como subir uma montanha. E a gente se amarra numa corda, porque quando um cai, o outro segura, né? Então, aí um avança, depois o outro avança, e assim a gente vai crescendo. E nesse processo, a gente aprende a perdoar, como eu falei, a gente aprende a se perdoar, a gente aprende a pedir perdão, a
A gente desenvolve tolerância, que é essencial para ser feliz, porque as pessoas rígidas e intolerantes são sempre frustradas, né? A gente aprende a desfrutar das coisas boas, né? Porque sempre vai ter conflito, mas tem também muitas coisas boas para desfrutar, para valorizar na minha vida, na vida do outro. Então, a gente aprende, desenvolve a gratidão, a gente desenvolve a paciência, a humildade, que são características essenciais para ser feliz. Então, tudo que Deus quer é a nossa felicidade. Vale a pena seguir por essa trilha, por mais difícil que seja, até lembrando que amar realmente, alargar o coração, né? Tem uma parcela de sofrimento, até filhos, né? A gente fala, pô, por mais que a gente ame os filhos, tem um fardo, tem uma dificuldade, né? Mas até para Cristo nos amar, ele se dispôs a pagar o preço com a própria vida, né? Então, se o próprio Deus se dispôs a sofrer por nós, quem somos nós, né? Para dizer, não, eu só quero o bom, se eu só quero o bom, eu estou querendo usar o outro, em vez de construir com o outro. Muito boa imagem. Obrigada, Isabel. Vamos ficar com esta imagem, porque é fundamental termos essa ideia de que, quando procuramos só o nosso bom, estamos a usar mais o outro do que a servir ou a dar-nos ao outro. Obrigada por este tempo, foi muito bom. Foi muito bom partilhar este tema contigo. Vamos ouvir da Isabel mais vezes neste programa, com certeza, que vai ser uma companhia regular connosco. Parabéns por 44 anos de casamento. Eu acho que é algo que se deve mesmo engrandecer, e só pode mesmo Deus estar na vossa vida, porque Deus é maravilhoso e cuida dos seus e tem cuidado de vós. Continua a abençoar também o vosso casamento e a vossa família. Amém. Obrigada, Xana. Obrigada por essa boa conversa. Obrigada. Sobre Nós, um tempo para conversar em voz feminina. Temas e testemunhos que tocam a todos. Um programa de Xana Silva Matos.